Você conhece o crime de perigo do Código Penal no contexto da pandemia de Covid-19 e a importância da ação dos prevencionistas nesse campo? Então não sai daí, fica comigo, nós vamos tratar disso. Seja bem-vindo ao canal Cogito Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Gerson Rocha e trazemos aqui hoje um tema que tem a ver com as questões legais, ou seja, a Covid-19 e o crime de perigo, especialmente. Então, nós, antes de mais nada, precisamos tratar de que quando se fala na questão criminal, no Código Penal, estamos falando de um arcabouço jurídico, de um conjunto de regras que protegem os bens mais importantes, que são a vida, a liberdade, né, a intimidade, e isso são bens mais importantes. E logo, quando são violados, as penas são maiores. Já no ambiente civil, as multas, né, as indenizações, elas são as mais caracterizam esse campo, mas não tem o mesmo impacto da proteção da vida, porque a compensação financeira dificilmente é equivalente ao bem perdido. Então, o que acontece? No contexto da pandemia de Covid-19 e nas ações dos prevencionistas, nós temos o quê? Nós temos um jogo, né? Uma ação política de empurrar trabalhadores para o trabalho presencial. E eu digo empurrar mesmo, porque essas ações de prefeitos, governadores e os exemplos dados pelo governo federal fazem isso, impelem os trabalhadores ao trabalho presencial numa falsa disputa entre economia e saúde. Nesse sentido, eu quero, antes de passar para as questões de lei, assim, que geralmente são mais áridas, eu te peço que se inscreva aqui no canal, clicando aqui no inscreva-se, acionando o sininho para receber as atualizações e dando uma curtida nesse vídeo, que não custa nada, é só botar o dedinho ali, plim, curtir o vídeo. E também nos siga no Facebook, Instagram e em podcast. Esse conteúdo estará em podcast e você poderá acompanhar nas plataformas como Spotify, Google Podcast e noutra que você tenha preferência. Então, seguindo aqui, né, o crime, a lei agora de 2020, né, lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelece que a necessidade do cumprimento da quarentena sob penas da lei, caso isso não aconteça. E aí vem o artigo 268 do Código Penal, que coloca a responsabilização criminal daqueles que não cumprem as determinações do poder público para evitar a transmissão de doenças, especialmente doenças contagiosas. Então o que se falar e se lembrar que nós vemos hoje baladas, reuniões, toda a sorte de aglomerações, e a polícia, né, chega lá e só dispersa as pessoas, prende o responsável pela casa e tal, dando um mau exemplo, porque toda pessoa que está desrespeitando as regras gerais, que não são suficientes para controlar, não vêm sendo suficientes, estariam violando em tese esse artigo do Código Penal, artigo 268. Então, nesse contexto de pandemia, nós temos os trabalhadores de serviços essenciais, que já tratamos isso algumas vezes, mas tem um vídeo aqui no nosso canal em especial, que aumentou o número de desligamentos por morte desses trabalhadores de serviços essenciais, que foram considerados essenciais, pessoal da saúde, pessoal da educação, que continuou trabalhando de forma presencial, motoristas de ônibus, caixas de supermercado. Aumentou drasticamente o número de mortes desses profissionais, ou seja, o desligamento oficial do trabalho, porque eram trabalhadores com carteira assinada, vamos deixar assim bem simplificado, e se desligaram do trabalho não por demissão, porque morreram, se desligaram porque morreram. Aumentou em 70%, 80%, 50% em vários casos. E hoje há essa discussão do retorno das atividades presenciais nas escolas. Então nós temos um outro artigo do Código Penal que é pouco mencionado, e eu gostaria de saber o motivo de que é pouco mencionado ou trabalhado por todos os lados, inclusive os defensores, né,
das medidas de prevenção e de combate à pandemia, aqueles que parecem no campo progressista, no campo democrático, inclusive os juristas dessa área não mencionam isso, e eu temo estar errado ao mencionar isso, mas procurei pesquisar um pouco antes de falar contigo, que é o artigo 132 do Código Penal, que é o crime de perigo, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Então, no contexto da pandemia de Covid-19, há, de acordo com o que vem sendo interpretado esse artigo, há necessidade do dolo, ou seja, a vontade de expor alguém ao perigo direto e iminente, ou seja, eu sei que eu estou contaminado com Covid e mesmo assim eu vou me encontrar com outra pessoa, me aproximar dela para transmitir o vírus, ou seja, conseguir o objetivo de transmitir o vírus. Mas também basta, se não fosse tão tenebroso isso, o dolo eventual, ou seja, eu não quero transmitir o vírus para alguém, mas sabendo estar contaminado, eu mesmo assim me relaciono com outras pessoas com o risco de contaminá-lo, mesmo sem desejar contaminá-lo. É o mesmo caso de beber e dirigir. Eu bebo, né, eu fico alcoolizado, vou dirigir, eu não quero matar ninguém. Eu estou indo para minha casa, eu quero dormir. Eu não quero matar ninguém no caminho. Mas, diante de toda a informação que temos, diante de tanto conhecimento, eu estou contando com a possibilidade disso acontecer. Então se fala dolo eventual, é mais que culpa. É menos que dolo, que exige o desejo de alcançar o objetivo, mas é mais que culpa. Quando os governantes, como no Rio Grande do Sul, estabelecem um decreto dizendo que educação é um serviço essencial, prefeitos abrem escolas, conhecendo que o processo de contaminação pela Covid-19, uma doença sem controle, com pessoas sem vacina, é óbvio, no meu entendimento, que estamos diante de dolo eventual. O prefeito não quer que os professores, os funcionários de escola, né, os servidores de universidades, escolas estaduais, municipais, que se contaminem, mas eles sabem que isso poderá acontecer e mesmo assim impõem a esses trabalhadores, a partir das pressões legais injustas, absurdas, um trabalho presencial sem a proteção eficiente adequada. Porque em outros conteúdos aqui do nosso canal, nós já tratamos, para você que é leigo, para você que é profissional, relembrar que segurança é ausência de risco inaceitável. O risco de trabalhar presencialmente com várias crianças, vários jovens, ele é aceitável? Só lavando as mãos, usando máscara, inclusive inadequada, e mantendo 2 metros de distância? Se fosse assim, ninguém se contaminaria. As pessoas só estão desrespeitando esses protocolos porque também já viram que eles não estão dando conta, apesar de essenciais. Então, na questão do crime de perigo, eu coloco a consideração de vocês. Ele se configura nesse contexto? Quem está contaminado? Qualquer um pode estar contaminado. Acabei de ler um artigo no site do Eu País, agora, hoje, dia 27. Agora são 13 horas e 8 minutos, eu li agora, às 12 horas e 30, que pessoas vacinadas podem transmitir a Covid, assim como os assintomáticos, porque ainda não alcançamos a vacinação quando a ciência diz que num percentual de 80% de uma população nós já teríamos a transformação de uma pandemia no Covid sendo uma doença endêmica, como a gripe, como outras doenças. Então, eu considero aqui para vocês que além de infração ao artigo 268 do Código Penal, ou seja, violação de quarentena, de distanciamento, há também a grande possibilidade de configuração do crime de perigo do artigo 132 do Código Penal, porque não é possível que diante de tanta informação, de tanta orientação sobre como esse vírus se comporta, que se parta do pressuposto que todo mundo que vá trabalhar presencialmente numa escola, numa universidade, esteja sem contaminação e que só com testagem periódica vai se ver isso. Qual é a forma eficiente de garantir o retorno para todos os trabalhadores e trabalhadoras de forma segura ao trabalho presencial? Vacina já.
Isso é essencial. O resto é teste. O resto é laboratório. O resto é política da pior qualidade. Não se aglomere. Se você pode ficar isolado, fique isolado. Agradeça a Deus e as condições que você criou para ficar protegido. Defenda os trabalhadores e trabalhadoras do serviço essencial, da educação, que nesse contexto, no meu entendimento, não é essencial, para que nós tenhamos realmente um enfrentamento sério e consistente a essa doença. Do jeito que está indo, não está dando certo. É preciso mais, e os profissionais da segurança do trabalho são fundamentais para isso. Gostem, valorizem isso ou não, eles podem dizer muito sobre isso. Agradeço a tua atenção, curte esse vídeo, nos siga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!